Mulher, mulher, mulher. Olá, boa noite a todos. Boa noite em especial para as mulheres que acompanham o nosso quadro Mulheres em Foco. Você já ouviu aquela famosa frase aqui no Brasil: "Você sabe com quem você está falando"? Eu acredito que muita gente já ouviu isso, né? Essa é a famosa carteirada. É uma prática muito comum no nosso país, infelizmente. Detestável, né? Muito feio isso. Você vê que autoridades, pessoas que têm cargos públicos, né, funcionários públicos, que fazem uso do seu cargo para obter algum tipo de vantagem, algum tipo de benefício. Por isso usam dessa prerrogativa. Você não sabe com quem você está falando. Então elas se acham no direito de furar fila, de não pagar por alguma coisa que ela deveria pagar, estacionar em lugares que não poderia, né? Tem casos, eu vi de filho de um juiz que parou seu automóvel numa vaga de deficiente e o agente de trânsito foi repreendê-lo e falou assim: "Você não sabe com quem você está falando. Você sabe quem é meu pai?" Então, no Brasil é comum a gente ver isso nos noticiários, né? Infelizmente, nós vemos com muita frequência, mas nós nunca vimos pessoas assim serem punidas, irem para a cadeia. E existe uma lei que torna isso crime. Então, apesar de existir a lei, nós não temos o cumprimento dela, infelizmente. E como nós sabemos, a impunidade é a mãe de muitos crimes, né? Ela alimenta essa sensação de que você pode fazer qualquer coisa que vai ficar livre. Então, essa prática, essa conduta tão vista hoje no nosso país, que é até culturalmente aceitável, as pessoas aceitam isso já, fazer o quê, né? Mas isso é feio no contexto secular. Você imagina isso num contexto cristão. E você sabia que existe carteirada sendo dada por aí por gente que tem o ego insuflado, sabe? Eu digo que são pessoas que presunçosamente se acham alguma coisa no meio cristão. E, infelizmente, se julgam melhores do que as outras, porque quando uma autoridade chega e fala assim, ela está claramente mostrando que ela é melhor do que as outras pessoas. Mas no meio cristão, quando alguém age dessa maneira, não é isso também que quer passar? Quando a pessoa se acha melhor porque tem mais tempo no Evangelho, porque conhece a palavra de Deus há mais tempo, quando ela tem um título, uma posição, quando ela sabe mais do que a outra, quando ela se julga melhor por ter uma amizade influente, né? Ela tem uma amizade que ela acha que é importante, isso, claro, entre aspas. Eu sou amiga do fulano, eu sou amigo do Beltrano. Então, esse tipo de gente já era visto desde a época do Senhor Jesus, porque quando aquele publicano foi fazer oração, ele quis dar uma carteirada em Deus, né? Em outras palavras, olha, eu jejuo 2 vezes por semana, eu faço isso, eu dou o dízimo, eu faço aquilo. Olha, eu não sou como aquele ali. Então, essa prática já é antiga, é vista em pessoas religiosas. Pessoas que, olha, você tem que me tratar assim, você tem que me tratar daquele outro jeito, porque eu não sou como você. Pessoas que começam a levantar a cabeça e se achar melhor, olhar para os demais como inferiores. Estão atoladas numa presunção, sabe? E, infelizmente, não é isso que a palavra de Deus ensina. Isso que a gente tem visto em algumas pessoas que têm levado até elas a se perderem no meio desse ego gigantesco aí, não é isso que a gente vê no Evangelho. Quando Neemias foi elevado a governador, ele era copeiro do rei Artaxerxes, mas ele foi elevado a governador de Jerusalém. E antes dele haviam governadores que só se serviam das pessoas, só usufruíam da sua posição de governador. E as pessoas tinham um horror a eles. Então, quando Neemias se tornou governador, a primeira coisa que ele se propôs, é uma proposta que ele fez a ele mesmo, de ser íntegro e de nem ao menos usufruir daquilo que ele tinha direito como governador. Se você ver o livro lá, se você ler, você vai ver. Ele não quis aquilo que ele tinha direito. Imagina, as pessoas estão atrás de algo que elas nem têm direito. Neemias tinha direito
de ter uma comida melhor, de ter um tratamento melhor, de ter uma moradia melhor, de ter um salário melhor. E ele abriu mão de tudo isso para realmente ter um governo íntegro e justo e poder ajudar e servir as pessoas. Então, quando você lê a epístola de Tiago, ele era irmão do Senhor Jesus, mas ele se apresenta assim, ó, Tiago, servo de Deus, servo do Senhor Jesus Cristo. Ele poderia chegar ali e falar assim, você sabe quem eu sou? Porque nós sabemos pela história que ele foi um dos homens mais importantes da igreja primitiva. Ele era um dos pilares da igreja primitiva, da igreja em Jerusalém. Mas ele não se apresentou assim. Olha só, eu, um servo. Do mesmo jeito, a gente vê Paulo. Paulo, quando escreveu a Filemon, ele, apóstolo, e Filemon, um membro da igreja em Colossos. Ele escreve assim, eu, Paulo, prisioneiro do Senhor. E eu escrevo, Filemon, para fazer um pedido. Eu posso até mandar você fazer isso, mas eu te peço, eu solicito. Olha que diferença. Olha como a gente tem que aprender. Então, ele poderia chegar e falar assim, ó, eu, o apóstolo Paulo, você sabe quem eu sou? Eu sou o apóstolo Paulo. E eu estou mandando você fazer isso, isso e isso, porque ele ia fazer um pedido com respeito a Onésimo. E ele, não, olha, eu te solicito, faça isso. Então, antes que a gente pense que é alguma coisa, porque normalmente quem verdadeiramente é de Deus, ela não sobe no pedestal. Quando ela recebe uma autoridade, quando ela se destaca um pouquinho, ela não maltrata ninguém. Quantas pessoas nós temos, infelizmente, hoje, machucadas porque foram maltratadas, feridas por gente que se achava no direito de falar mais alto, de falar mais duro, sabe? De exigir coisas que o Evangelho não dá esse direito para ela. Muito pelo contrário. Se você vê homens que eram e não se sentiam, e a gente que não é verdade? Então, se é feio a carteirada lá fora, imagina a carteirada aqui dentro, no nosso meio. Vamos esquecer. Não, eu sei que na igreja existe a hierarquia, existe as posições, e a gente tem que respeitar. Assim como o obreiro respeita o pastor respeita o pastor regional dele, o bispo dele. Isso é uma coisa que a gente faz em submissão e por amor. A gente não faz por imposição, não. Aqueles que, de repente, assumem qualquer posição de liderança, porque está cuidando de um grupo, porque cuido desse grupo aqui, porque eu cuido disso na igreja, porque eu sou responsável pelas toalhas, olha, eu sou responsável pelo banheiro, olha, eu sou responsável pela Santa Ceia, olha, eu sou... E as pessoas pegam essa responsabilidade e acham que isso agregam a elas uma autoridade, quando na verdade não é isso. Quanto mais a gente recebe de Deus, mais servo a gente tem que ser. Não é, agora eu sou obreiro, você vai ter que me tratar de senhor. Você vai, olha, sabe, agora, aí, não sei se você já viu isso, duas obreiras, às vezes uma de 16 anos, a outra de 18 anos, chamando de senhora. Não precisa disso, o respeito não está nisso. O respeito vai muito além. É claro que a gente tem formas de tratamento, nós temos pronomes que nós empregamos para tratar as pessoas. Mas o verdadeiro respeito não está no pronome. Não estou dizendo que você não vai chamar. Você tem uma senhora na sua igreja, uma senhora de 55 anos, 60 anos, trate por senhora, claro. Não tem problema nenhum nisso. O que eu vejo problema é, de repente, a pessoa impor um tratamento, forçar, querendo aparecer em cima de uma autoridade que ela nem tem. Então, não saia dando carteirada por aí, não, em nome do Evangelho, porque o Evangelho não te dá permissão para isso. Ele não nos dá permissão para isso. Vamos aprender com o apóstolo Paulo, vamos aprender com os homens de Deus do passado. Olha, o que eu sou? Sou um servo de Deus. Nós somos servos de Deus, estamos no mesmo nível. Espiritualmente, sabe? Se nós formos olhar, somos todos servos. E no céu não vai ter distinção, não. Para quem tem assim um medo muito grande de, olha, não, eu preciso ser visto porque eu cuido disso, eu cuido daquilo, eu preciso ser reconhecido. No céu não vai ter esse reconhecimento. O maior reconhecimento, o maior prêmio é estar com o Senhor Jesus, é estar do lado dele. E diante dele todos são iguais.
E esse foi um dos pedidos dos discípulos, né? Eles estavam ali disputando quem ia sentar à direita, quem ia sentar à esquerda, quem vai ser o maior. Olha só. Mas isso é um pedido, isso são pensamentos de quem não é espiritual, de quem não conhece ainda verdadeiramente o Senhor Jesus. Porque quem conhece está livre disso, passa longe disso, tá bom? Isso é só uma reflexão para a gente hoje, para que nós evitemos ter tanta gente machucada por aí por causa de carteirada que recebe, tá bom? Um abraço e até o próximo programa.